horas em ponto e eu infelizmente atrasei, então me perdoe. Sejam muito bem-vindas a mais um dia do Despertar. E hoje eu falei para vocês que eu iria trazer dois conteúdos, o de ontem e o de hoje. Mas eu confesso para vocês que eu me surpreendi, porque o conteúdo que eu tenho para entregar hoje, ele é bastante, então eu não vou encavalar para poder entregar para vocês o melhor. Não adianta nada eu querer suprir colocar um conteúdo para vocês de qualquer forma. Esse não é o nosso objetivo, certo? O objetivo é despertarmos o nosso feminino, despertar as nossas qualidades, os nossos talentos, os nossos dons, o nosso propósito de vida, ok? Então, eu vou fazer uma pequena retomada do que nós iniciamos ontem e vou entrar em Eva. Hoje, a personagem que nós vamos trabalhar, né, que eu vou abordar com vocês, é Eva. Porque Eva tomou uma grande decisão e essa decisão, ela acatou em muitas consequências. E nós decidimos todos os dias. Mas antes de falarmos sobre a escolha de Eva, sobre a decisão de Eva, eu quero retomar aquilo que nós falamos ontem sobre a liberdade para escolher e a liberdade advinda da escolha. Então, lembra que nós falamos sobre que nós somos livres, né? Nós temos a pessoa que ela é livre emocionalmente, ela tem a liberdade de escolher, né? Aquela pessoa que ela não tem uma dependência emocional, que ela está vivendo os valores dela, ela tem consciência dos valores dela, ela tem essa liberdade para escolher. No entanto, né, a mulher que ela tem a liberdade advinda da escolha, até comentei um pouquinho sobre a minha história de vida, é aquela mulher que ela vai escolher para ter liberdade, né? Então, assim, geralmente as escolhas dela são advindas de machucaduras emocionais, né? Geralmente tem muito orgulho envolvido. Por quê? Porque a pessoa que ela tem machucados, que ela ainda está presa emocionalmente, ela geralmente tem uma armadura chamada orgulho. E muitas das decisões que ela toma é para que ela mantenha aquela carcaça, né, chamada orgulho. Ela mantenha como que a gente chama? A armadura do orgulho, né? Então, nós temos que ter esse cuidado, né, de compreendermos, né? Estou sendo orgulhosa, né? Porque geralmente orgulhoso não sabe que está sendo orgulhoso, né? Todo mundo fala que é orgulhoso, mas a pessoa é a última a se conscientizar do orgulho. Então, já fica aí a dica. Sou orgulhosa? Coloca essa pergunta para vocês. Se você está na dúvida, muito provavelmente tem orgulho aí, né? Todos nós, de vez em quando, temos aí uma pitadinha de orgulho quando a gente pensa que, me livrei do orgulho, né? Quantas foram as vezes que eu falei assim, me livrei do orgulho e me dava conta, eu estava lá cheia, né, de orgulho. Então, são coisas que nós precisamos parar para pensar, né? As nossas vitórias, elas vão acontecer a partir do momento que nós olharmos para tudo aquilo que não deu errado e analisar o porquê que aquilo não deu errado, né? Qual foi o motivo? O que te levou a fazer o que você fez ou está fazendo? É aí que nós vamos obter vitórias. E nós falamos também, aliás, isso nós não falamos, mas isso é algo que eu vou trazer para você, que a escolha sábia, ela está pautada onde? Na palavra de Deus. Por que está pautada na palavra de Deus? Porque a mulher sábia, né, se a gente for estudar um pouquinho sobre a mulher virtuosa, né, a mulher de Provérbios 31, ela é uma mulher que ela trabalha, ela é uma mulher visionária, ela é uma mulher bem-sucedida em todas as áreas da vida dela.
Mas por que ela é uma mulher bem-sucedida em todas as áreas da vida dela? Porque ela é uma mulher que busca a Deus acima de todas as coisas. Então, as escolhas da mulher de Provérbios 31, ela está pautada na palavra de Deus, ou seja, ela está pautada na Bíblia. Então, é uma mulher que ela estuda a palavra, ela busca Deus, ela consagra tudo a Deus para que ela obtenha vitória em tudo aquilo que ela for fazer. E pode ser que você esteja falando assim para mim, Célia, você está começando a falar de religião. Não, eu estou falando de espiritualidade, isso não tem nada a ver com religião, né? Até teve um dia que eu estava conversando com a minha mãe, e a minha mãe estava falando, ela entrou nessa questão de religião. Eu falei, veja, eu estou falando de um livro chamado Bíblia, né? E isso não tem nada a ver com religião. Eu estou falando sobre a palavra de Deus, então isso realmente não tem nada. Nós estamos falando de um livro, e um livro de sabedoria, né? Provérbios é um livro de sabedoria, né? Então, assim, para obtermos sucesso em nossas vidas, basta começarmos a estudar Provérbios. Provérbios vai trazer muitas palavras de sabedoria, muitos ensinamentos em todas as áreas de nossas vidas. Por isso que ele fala que a mulher de Provérbios 31 é uma mulher que ela aplica os ensinamentos de Provérbios. Porque Provérbios ele ensina a negociar, ele ensina a criar filhos, ele ensina qual é a melhor forma de você manter um casamento saudável. Então, ele vai falar sobre todas as áreas das nossas vidas, todas. Então, por isso, vai falar sobre a área social. Por isso que Provérbios é um livro tão importante de estudarmos. Então, se você for pegar a Bíblia, até ela fala assim, ó, no capítulo 31, é famoso por dar a definição da definição de Deus de uma mulher virtuosa. E tem-se dito, se você quer ser uma mulher de Provérbios 31, a melhor coisa a se fazer é ler e aplicar os primeiros 30 capítulos do livro de sua vida. Então, veja, essa sabedoria das decisões, de tomadas de decisões, elas vêm de onde? Elas vêm de uma mulher que busca a palavra de Deus. Então, por isso que, a partir do momento que nós buscamos a palavra de Deus, nós temos o quê? Uma sabedoria para a nossa conduta diante das decisões que precisamos tomar, diante das adversidades da vida, diante de tudo o que nos acontece. Então, é uma mulher que ela não se precipita em tomada de decisões. Ela é uma mulher que ela está sempre buscando primeiro a sabedoria, ou seja, primeiro Deus, para saber exatamente qual a decisão que ela deve tomar. Por quê? Porque nós temos um coração primeiro enganoso e a nossa visão, né, do todo, ela é muito restrita, porque nós não soldamos o coração do outro, né? Eu posso falar muitas coisas para você, mas quem sonda o meu coração é somente Deus. Então, nós precisamos ter essa sabedoria de que nós não conhecemos o outro no profundo. Então, quando nós buscamos Deus, é nesse intuito. Senhor, olha, eu tenho que tomar uma determinada decisão, mas eu não conheço, a pessoa me falou isso, isso e isso. Então, a gente faz um propósito de jejum, de oração, buscamos a Deus acima de todas as coisas para poder tomar as decisões. E é interessante que conforme eu ia estudando para poder trazer esse conteúdo para vocês, eu me deparei, né, com as mulheres do século XIX. E essas mulheres, elas lutaram muito para que eu e você tivéssemos liberdade, né? E muitos países aí ainda não tem essa liberdade de ir e vir como nós temos, né?
Então, nós brasileiras somos mulheres de muita sorte, porque nós temos essa liberdade de ir e vir, né? Só que para isso acontecer, houveram muitas mulheres que lutaram, houveram mulheres que realmente buscaram os direitos. Então, houve um tempo que nós não tínhamos o direito de estudar, nós não tínhamos o direito de votar, o nosso ir e vir era muito limitado. E hoje nós temos o direito de ir e vir. Hoje nós temos o direito de votar. Hoje nós temos acesso ao conhecimento, acesso a faculdades. E antigamente não era assim. E a pergunta que eu te faço é: o quanto você tem valorizado dessa liberdade que você tem? Essa liberdade de votar, essa liberdade de buscar conhecimento, né? E o quanto você tem buscado de conhecimento. Eu conheço mulheres que elas não buscam conhecimento por opção, né? Então, assim, acham até bonito, acham interessante, mas elas não vão buscar esse conhecimento. E acabam vivendo aí num cenário, como que eu posso dizer para você, restrito. Eita, acabou a luz. Fiquei no escuro, gente. Peraí que eu voltou. Opa. Ai, meu Deus. Aí, voltou. Então, acabam ficando num cenário... Olha que interessante, né? Porque eu comentei de um cenário restrito, né? E você fica exatamente dessa forma, na escuridão. Então, o conhecimento nos deixa no escuro, né? E quando estamos no escuro, não temos a visão do todo. E quando estamos no escuro, não sabemos o que fazer, como fazer, né? E o conhecimento, ele faz o quê? Ele liberta, né? A palavra fala, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, eu acho isso maravilhoso, porque... Acho não, né? É maravilhoso. Porque eu vejo que quanto mais conhecimento eu busco, né? Mais eu vou tendo entendimento das coisas. E isso vai me trazendo uma clareza muito grande, né? De situações, de circunstâncias. E isso vai contribuindo para as minhas escolhas, para as minhas decisões, né? Para o caminho que eu devo seguir. E muitas vezes a necessidade de modelarmos, né? Pessoas que já trilharam o caminho, né? E é isso que eu sempre falo, né? Tem o meu outro canal que eu falo, né? O exemplo, ele arrasta, né? Então, às vezes, nós não sabemos qual o caminho seguir. Aí a gente vê alguém que está fazendo, que já fez, que deu certo. E aí, quando a gente chega lá, a gente vê que o caminho é aquele, é uma jornada, é maravilhoso. E quando nós não temos esse conhecimento, quando nós não buscamos, nós ficamos dessa forma, né? Vou aproveitar aqui, né? Porque Deus faz as coisas, olha só, nós ficamos dessa forma, na escuridão. Então, veja, nós não vemos nada, né? O que fazer, como fazer, qual caminho seguir? Estamos ali, na escuridão. No entanto, quando nós temos conhecimento, buscamos conhecimento, nós temos luz. E a luz nos guia. E isso é extraordinário. E para que eu possa falar, né, de Eva, eu preciso falar de Adão. Eu achei lindo conforme eu fui estudando e vendo como Deus é perfeito. Porque quando Adão, né, foi criado por Deus, o Senhor deu a ele, né, planejou o Éden. Deus planejou o Éden de uma forma que Adão tivesse tudo o que ele necessitava, né? Então, ele tinha fartura, ele tinha abundância. Quando a gente lê Gênesis, do versículo 7 ao 13, você vai vendo, né, o cuidado de Deus. Então, em colocar frutas,
em colocar para que ele pudesse se alimentar, né? E tinha tudo em muita abundância, em colocar o riacho para ele se banhar, para ele pescar, para ele nadar, né? E era interessante porque os rios, eles tinham braços, né? E eles chegavam a determinados lugares. Então tinha um deles que chegava no ouro, outro em pedras preciosas. Então veja que como Deus já ali no início já entregou para mim e para você toda a prosperidade e toda a abundância e estava ali acessível. Ou seja, a prosperidade e a abundância está acessível para mim e para você. Acontece que as decisões de Eva, que se refletem, né, até hoje nos nossos dias, nós vemos o que vai nos distanciar dessa prosperidade. É uma decisão. Então, uma escolha mexeu aonde? Na nossa identidade. Então, muitas vezes, as nossas escolhas, elas ou nos aproximam da nossa verdadeira identidade, ou ela nos distancia da nossa verdadeira identidade. Mas antes de eu entrar nisso, eu quero focar nessa questão de Adão. Adão foi lá, recebeu o Éden. Então, ele estava ali, com tudo acessível para ele. Mas o que me chama a atenção é que, assim, no versículo 15 de Gênesis, né, ele fala assim que Deus colocou Adão ali para cuidar e cultivar aquele espaço, ou seja, ele tinha que cuidar das frutas, ele tinha que cuidar daquilo que Deus entregou a ele. Quando a gente vai buscar em Mateus, se eu não me engano, Mateus 25:14, nós temos a parábola dos talentos. Em algumas versões é a parábola dos 3 servos. E é interessante porque na parábola dos talentos ele vai falando: a um servo eu dei 5 talentos, no outro eu dei 2, no outro eu dei 1. E Deus nos dá talentos todos os dias, né? Todos nós recebemos talentos, recebemos dons, uns mais, outros menos. E Deus entrega para nós para que nós cuidemos dele. E o quanto que nós estamos cuidando dos nossos talentos. Então, veja, estudando Eva, primeiro o Senhor colocou para estudar Adão, que Adão, ele foi criado e colocado num ambiente próspero. Foi dado a ele um trabalho. Então, antes de dar para ele um ambiente próspero e dar para ele um trabalho, o Senhor deu para ele vida. E aí, a gente vai em Salmo 139, que ele fala assim, ó: tu tomaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Então, veja, antes mesmo de nascermos, o Senhor já havia nos tecido, aliás, nos teceste. Ele me teceu e te teceu. E mais do que isso, ele planejou a minha vida e a sua vida. Então, antes mesmo de nascermos, antes de sermos concebidos, o Senhor já tem tudo planejado para a minha e para a tua vida. O que pode mudar os nossos destinos? São as nossas escolhas. Por quê? O que ele deu para mim e para você de diferente do que ele deu para os animais? Do que ele deu para as plantas, do que ele deu para tudo que existe, para todo ser vivo, o poder de decidir. Ele nos deu o quê? O livre-arbítrio. O livre-arbítrio é que nos diferencia. Então, veja, Adão recebeu um espaço, um lugar próspero. Deus deu a ele, primeiro, a vida,
Mas antes de dar a vida, ele já havia planejado tudo. Porque, veja, primeiro ele preparou tudo. Depois ele fez Adão. Quando ele fez Adão, ele já entregou para Adão o quê? O Éden. Então, o Éden já estava planejado para Adão. Mas não era só isso. O Adão, ele estava sozinho. E ele tinha um propósito de estar sozinho. Ele tinha que entender, compreender a sua singularidade, ou seja, o princípio do individualismo. O que significa isso na prática? Ele precisava se reconhecer como homem. Então, não é para que ele fosse uma pessoa individualista, mas para que ele conhecesse quem ele era, quais eram as suas qualidades, quais eram as suas aptidões, ou seja, Deus colocou ele primeiro sozinho para que ele reconhecesse a sua identidade. Aí eu pergunto para você, quantas são as vezes que Deus nos coloca em momentos nas nossas vidas sozinhos? E nós insistimos em querer colocar alguém no nosso cenário, insistimos em querer nos relacionar com alguém. E Deus está querendo que você fique numa solitude com Ele. Porque Deus está querendo trabalhar quem? A tua identidade. Deus deseja que você se reconheça. Deus deseja que você saiba quem você é. E quando nós estamos com o outro, né, num momento que não é um momento propício, mas que nós insistimos, né, porque assim, tem pessoas, eu já fui assim, tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande de viver sozinha. Então, ela termina um relacionamento, começa outro relacionamento. Ela nem resolveu as questões emocionais daquele relacionamento anterior, ela já iniciou outro relacionamento. E ela vai passando de um relacionamento para o outro. Só que quando ela está fazendo isso, sempre colocando alguém ali, né, para viver ao lado dela, ela não vive ela com ela mesma. Então, ela não passa pelo processo da solitude. Então, por quê? Porque ela não se reconhece, ela não enxerga verdadeiramente quem ela é, porque ela está sempre colocando alguém com ela. E muitas vezes, esse comportamento faz com que ela se torne escrava de uma situação, se torna dependente emocionalmente de uma situação, ou por orgulho, ou por submissão, ou por um hiperposicionamento. Então, nós precisamos ter esse cuidado, né? E aí eu volto àquilo que eu tinha iniciado, a sabedoria nas decisões. Então, a mulher sábia, ela faz o quê? Ela busca a Deus. Por quê? Porque quando ela busca a Deus, ela sabe se é o momento dela se relacionar ou não. Porque o relacionamento ideal é aquele que vem de Deus. Tanto que Adão, quando Deus entendeu que Adão estava pronto, Deus trouxe quem para o cenário dele? Eva. Só que para Eva entrar na vida de Adão, precisou haver um processo. Para quê? Para que Adão se reconhecesse como homem. Aí eu pergunto para você, você está se permitindo viver o processo da solitude? Você está se permitindo viver esse processo de saber quem você verdadeiramente é? Aí pode ser que você fale assim, Célia, mas eu já sou casada. Ok? E o quanto você se permite ter os seus momentos com você mesmo? O quanto você se permite ter aquele momento que você fala assim, isso eu vou fazer para mim. Eu vou praticar um determinado esporte para mim. Eu vou fazer uma aula de artesanato para mim. Eu vou caminhar num parque para mim. Eu vou estudar determinado assunto para mim. O quanto você está buscando fazer algo
para você, para se encontrar, para saber exatamente quem você é. Porque muitas vezes a gente se relaciona, não sei você, eu já aconteceu isso comigo, até quando eu compartilhei da minha submissão, eu não fazia nada para mim. Tudo que eu fazia era para o outro. Então, eu não tinha um momento que eu falasse assim, olha, isso aqui eu tô fazendo para mim. Eu não tinha essa consciência. E até eu ter essa consciência de que isso aqui eu estou fazendo para mim, meu casamento já tinha acabado, e eu já estava sozinha, e pior, no meio de uma grande dor, porque eu passei uma vida fazendo tudo para o outro e nada para mim. Mas era uma decisão minha, veja, decisão. E hoje nós estamos falando sobre Eva e sobre quem essa mulher era e como que ela tomou essas decisões, né? Então, veja que a partir do momento que você começa a buscar a fazer algo para você, você não vai deixar o seu marido de lado, o seu namorado de lado, muito pelo contrário. Você vai ter um momento seu, e quando você tiver o seu momento com ele, esse relacionamento fica até muito mais fortalecido, porque você passa a ser você mesmo. E você para de colocar uma dependência emocional em cima dessa pessoa, em cima desse relacionamento. Porque eu não sei você, já aconteceu comigo no meu casamento, né, quando eu era casado, toda a minha expectativa emocional, ela estava sobre o meu ex-marido. Então, tudo eu dependia dele emocionalmente. Então, na verdade, eu não tinha um casamento, eu tinha uma dependência emocional. E isso foi muito destrutivo. Por quê? Porque toda a minha expectativa gerava em cima dele. E o que acontecia? Ele não correspondia às minhas expectativas, isso me gerava frustração. E essa frustração, de alguma forma, repercutiu no casamento e, lógico, chegou um momento que esse casamento não se sustentou. Por quê? Porque ninguém aguenta uma pessoa que fica numa dependência emocional. E outra, né, não foi um relacionamento me dado por Deus. Foi um relacionamento que eu peguei com a minha mão, eu fiz do meu jeito. Então, nós precisamos entender que primeira coisa que Deus vai fazer é colocar em nós primeiro ele planeja a nossa vida, depois ele nos dá um trabalho. E nesse trabalho, até eu anotei aqui, Provérbios 24:27, ele fala assim, termine primeiro o seu trabalho em céu aberto e deixe pronta a sua lavoura, e depois constitua uma família. Então, veja, ele já nos ensina, né, sobre primeiro nós encontrarmos a nossa solitude, né? Então, primeiro nós precisamos cuidar da nossa identidade. É lógico que eu sei que tem mulheres aqui que já são casadas, que já tem uma caminhada grande aí. Mas isso não nos impede de buscarmos fazer algo para nós, independente de qual momento da jornada nós estamos. Mas para você que é solteira ainda, né, fica aí a sabedoria da palavra, né? De primeiro você encontrar quem você é, trabalhar a tua identidade, saber verdadeiramente quem você é, mulher. Para depois você depois você vai buscar, isso vai acontecer na sua vida. E quando essa pessoa entrar na sua vida, aí vem de novo a sabedoria, né? Buscar em Deus, Senhor, essa pessoa é para a minha vida, né? Foi o Senhor que trouxe, que às vezes não é Deus que traz, né? E quando é Deus que traz, é uma pessoa abençoada e com certeza o relacionamento é próspero. A terceira, né, coisa que Deus entrega para Adão, quando Adão vai para o Éden, dá uma lição objetiva para ele, né? E eu vejo até como uma autoridade, porque ele incumbe o Adão de dar nome a todos os animais, né? A tudo que está ali no Éden. Então, eu vejo isso não só como uma lição objetiva, mas como uma autoridade, né? Porque ele deu ali uma tarefa para ele importante. Veja, até hoje,
Nós temos aí os nomes que Adão deu, são os nomes que nós temos dos nossos animais, né, do ser vivo desde aquela época que ainda existe. E depois que Deus reconhece essa singularidade dele, que ele começa a viver esse princípio, né, de se conhecer da individualidade, de quem ele era, aí sim Deus vai lá e coloca ele num sono profundo e Eva é criada, né? Por quê? Porque Deus já sabia que ele não poderia viver só. Então, tem também lá uma passagem, que eu acho que eu não anotei essa passagem, que ele fala, né? Que o homem não pode viver só. E então Deus foi lá e já criou Eva. Então, aí nós entramos, né? Quem foi Eva, né? Quem era Eva, né? Eva, ela era uma mulher perfeita. Ela era uma mulher que ela vivia num mundo sem pecado. Ela desfrutava de um relacionamento perfeito com o Criador e com o seu marido. Veja, ela era uma mulher completa. Ela tinha tudo. E aí, olha como que é interessante. Porque às vezes nós não recebemos tudo, né? E nós reclamamos porque nós não recebemos tudo. Nós queremos tudo, né? Aí eu te pergunto, né? Eva tinha tudo. Ela não teve que batalhar por nada. Ela recebeu tudo. Ela tinha um relacionamento perfeito com o Criador. Quem que não quer ter um relacionamento perfeito com o Criador? Ela tinha um marido perfeito, né? Adão, que a amava, né? Ela era livre, né? E ela, quando foi criada, ela foi criada para ser a mãe da humanidade. Então, veja, que profundo que era isso. Só que ela, no meio de tudo aquilo, de toda aquela perfeição, de toda aquela completude, ela teve uma ganância de querer ser mais, acreditando que Deus não estava entregando tudo para ela. E ela foi na conversa de quem? De uma serpente. Então, por mais que ela recebeu, né, uma ordem, uma instrução, que era assim, você pode comer de tudo, exceto essa daqui. Essa você não pode comer. E aí ela veio e fez o quê? Ela foi lá e ela desobedeceu e ela comeu. E quantas são as vezes, né? Eu até fiz uma anotação aqui que eu achei maravilhosa quando eu li, né? Quantas são as vezes que as nossas escolhas, né? Eu achei muito, a frase eu achei profunda, porque ele fala assim: por trás das nossas pequenas escolhas, normalmente tem grandes decisões escondidas. Então, eu vou repetir para você. Por trás de nossas pequenas escolhas, tem grandes decisões escondidas. Normalmente tem grandes decisões escondidas. Então, o ato de Eva foi comer um fruto, uma parte de um fruto. E quais foram as consequências de comer uma parte de um fruto? O que é uma maçã? Né? Pena que eu não tenho uma maçã aqui para. O que é uma maçã? Né? Um fruto pequenininho, né? Às vezes um pouquinho maior, cheiroso, né? Vermelho. E por trás daquela escolha, né? Por trás daquela decisão, porque quando nós decidimos, nós rompemos com algo, né? Quando você vai buscar na etimologia da palavra, né? Decidir é você romper com algo e agir de uma forma diferente. Acontece que quando Eva mordeu aquele fruto proibido, ela mexeu
naquilo que ela tinha de mais precioso, a identidade. Porque quando ela come o fruto e ela se descobre nua, né? Ela entra num processo de vergonha e num processo de culpa. E quando nós estamos distante da nossa verdadeira identidade, nós carregamos culpa e carregamos vergonha. E mais do que isso, nós entramos num processo de escassez e de desconfiança. Então veja, por trás daquela mordida entrou muitos sentimentos que romperam com a verdadeira identidade, com a identidade que ela recebeu do Criador. Então ela começou a entrar num processo de culpa, de vergonha, de desconfiança, né? Até mesmo de incredulidade, né? De falta de fé, e tudo isso por quê? Por uma ganância para querer conhecer mais, para querer saber mais. Então, nós precisamos ter esse cuidado, né, de que o que eu estou decidindo, né? Aonde está pautado as minhas decisões? E é muito importante nós entendermos que nós decidimos o tempo todo. Eu decidi a roupa que eu ia colocar, eu decidi... A gente está o tempo todo decidindo. Tudo nós decidimos o tempo todo. Que horas eu vou tomar banho, o que eu vou comer, com quem que eu vou me relacionar, como é que vai ser o meu dia, qual é o trabalho que eu vou executar hoje. Então, assim, todos nós estamos fazendo decisões o tempo todo. E por trás das nossas pequenas decisões, das nossas pequenas escolhas, estão grandes decisões. Então, veja, uma decisão que eu tomo de fazer uma live, uma escolha de um tema, quantas coisas isso pode impactar? Quantas coisas podem impactar as decisões que você toma, né? Quantas as escolhas que você faz? Então, um casamento errado, um relacionamento errado, que já foi dado durante o relacionamento, o namoro, foi dando vários indícios de que esse relacionamento era um relacionamento disfuncional. E mesmo assim, a pessoa já tá, não, eu já tô ali mesmo, já tô aqui, já tô me relacionando, vou casar assim mesmo, sabe que não vai dar certo, mas insiste. Aí vem uma criança. Aí nasce uma criança, aquele lar disfuncional, complicado. Aí chega um momento, tem uma separação. Então, veja, uma escolha, né, num determinado momento ali, gera um casamento que não era para acontecer. Esse casamento gera um filho que não era para acontecer dentro de um lar disfuncional. E aí, isso tudo vai gerar uma série de problemas para a pessoa, para a mulher, para o homem e para a criança, né? Tanto assim, emocional como financeiro. Isso vai impactando, vira uma bola de neve, né? Então, quando ele fala, né, vai nos ensinando sobre a importância de buscarmos a sabedoria na palavra, buscarmos uma base para tomarmos as nossas decisões, para minimizar, porque é aquilo que eu falei ontem, o fato de buscarmos a palavra não significa que nós não vamos errar nas nossas decisões, significa que nós vamos minimizar, que eu posso muito bem buscar na palavra, consagrar, jejuar e tudo mais, e tomar uma decisão errada. Mas eu posso minimizar isso. Então, quando ela decidiu comer aquele fruto, ela tomou uma decisão, e essa decisão rompeu com algo muito forte que se chama amor. Porque ele fala assim, né? Todo amor está associado à escolha. E sem esse direito de escolher, não faz sentido dizer que amamos. Então, olha só como que Deus foi grandioso.
Porque Deus fala assim: você pode me amar e me obedecer. Deus falando, não eu, Deus. Mas você pode virar as costas para Deus e seguir o seu próprio caminho. E é tão interessante isso porque quando nós buscamos amar a Deus, nós buscamos nele o melhor caminho. Por quê? Porque ele sabe de todas as coisas, ele está nos lugares que nós não podemos estar, ele vê o que nós não podemos ver. Então, quando nós buscamos a ele, ele dá um direcionamento. Aqui sim, aqui não, esse é o caminho, esse não é. Quando nós não buscamos a Deus e nós fazemos as coisas da nossa própria forma, nós vamos pela força do nosso braço. Então, nós fazemos as nossas escolhas, confiando única e exclusivamente naquilo que os nossos olhos veem e naquilo que o nosso coração sente. Acontece que os nossos olhos, eles enxergam até um determinado ponto, e o nosso coração, ele é enganoso, ele nos engana, nós nos enganamos com nossos próprios, as nossas emoções nos enganam, e muito mais conhecer o coração do outro. Se o nosso coração nos engana a nós mesmos, imagina querer saber o que está no coração do outro, porque nós podemos falar o que nós quisermos, mas lá no profundo, quem sabe é somente Deus, é somente Ele que pode sondar o meu e o seu coração. Até eu trouxe uma passagem que está em Coríntios, que ele fala assim, que o amor ele é paciente, ele é bondoso, o amor nele não é ciumento e nem presunçoso. Ele não é orgulhoso e nem grosseiro. Ele não exige que as coisas sejam à sua maneira e não é irritável, nem rancoroso. Ele não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor, ele nunca desiste, ele nunca perde a fé. Ele sempre tem esperança e sempre se mantém firme. E, no entanto, Eva fez o quê? Ela optou escutar pela serpente. E naquele momento, o que ela fez? Ela deu as costas para Deus e ela seguiu o seu próprio caminho. E aí a pergunta que eu faço para você é: você tem obedecido a Deus ou você tem feito tudo na força do seu braço, do seu jeito, pelo seu entendimento? Você tem buscado em Deus para saber, né, quais são as suas melhores escolhas? Ou você tem feito tudo do seu jeito, né? Como que você tem agido, né? E aí ele fala assim, né? Quando ele fala que o amor, eu vou ler para vocês exatamente do jeito que eu anotei. Cadê? Aqui, ó. Peraí que eu quero ler para vocês do jeito que eu anotei, porque tá aqui. Eu estava no lugar certo. Eu posso exigir obediência, mas eu não posso exigir amor. E quantas são as vezes que nós entramos em relacionamentos, ou seja um relacionamento de amizade mesmo, né? Relacionamento de uma forma geral. Você está exigindo amor dessa pessoa, porque muitas vezes nós entramos em um relacionamento e nós exigimos muito dessa pessoa. Nós exigimos atenção, nós exigimos o amor dela, nós criamos uma alta expectativa e muitas vezes nós nos frustramos porque a pessoa não corresponde às nossas expectativas e isso causa uma dor tremenda. E a própria palavra ela fala que maldito o homem que confia no homem, né? As expectativas elas têm que ser todas em Deus e jamais no homem.
E muitas vezes as nossas expectativas, elas estão todas pautadas no ser humano. E eu achei muito profundo, conforme eu fui estudando, para trazer para vocês sobre Eva, sobre essa questão de que eu não posso exigir o amor, mas eu posso exigir obediência. Eu posso exigir que alguém obedeça uma regra, uma norma. Eu posso colocar regras no meu trabalho, dentro da minha casa, e eu posso exigir que essas regras elas sejam obedecidas. Mas eu não posso exigir que alguém me ame. E quantos são os relacionamentos escravizados, né, por uma dependência emocional, exigindo, né, de uma forma às vezes implícita, um amor de alguém. Muitas vezes a pessoa vive dentro de um relacionamento mendigando um amor, né, exigindo um amor, aceitando migalhas, acreditando que aquilo é amor. Quantos de nós, né, ficamos escravizados dentro de um relacionamento ou de um suposto relacionamento, né, buscando, exigindo esse amor, né? Às vezes vivendo um relacionamento opressivo, porque o opressor, né, exige de você uma atenção, exige de você o teu amor, exige o seu tempo, exige de você comportamentos, né? E se você está com a sua identidade fragilizada, você fica nesse relacionamento abusivo, opressor, acreditando que você tem que entregar, né, esse amor para a pessoa. Você nem sente amor por ela, né? Porque para você sentir amor por alguém, em primeiro lugar, você precisa se amar. E conforme eu ia estudando sobre Eva, eu ficava me perguntando, né, o quanto que Eva se amava, né, o quanto ela era grata por tudo que ela tinha. Porque quando Deus questionou ela sobre as escolhas dela, sobre a desobediência dela, em momento nenhum ela se arrependeu. Ela colocou a culpa na serpente e Adão a culpa na Eva. Nenhum dos dois se arrependeram. Os dois transferiram a culpa. A Eva se colocou num processo de vitimização. Então, quando nós paramos para observar a Eva, né, quantos de nós somos ou estamos sendo Eva ou passamos por um processo de Eva? Quanto de nós, né, mulheres, estamos aí colocando as nossas culpas no outro, transferindo a nossa responsabilidade para o outro, a responsabilidade das nossas decisões para o outro. Porque é muito fácil eu e você colocarmos a nossa responsabilidade no outro. É fácil fazer isso. É fácil transferir. É fácil se vitimizar. É fácil a gente contar um monte de história para justificar as nossas escolhas. Mas o quanto nós, mulheres, né, o quanto eu e você estamos realmente nos autorresponsabilizando pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões. Então, nós precisamos ter essa consciência de o quanto que estamos sendo Eva no momento que nós estamos tomando nossas decisões. O quanto que você está transferindo, né, a sua responsabilidade para o outro. O quanto você está se autorresponsabilizando pelas suas decisões, por aquilo que você decidiu fazer, pela sua vontade, pelo seu impulso, pelo seu ímpeto, né? Ou muitas vezes pela sua falta de responsabilidade. Eu já tomei muitas decisões na minha vida de uma forma irresponsável, mas sem consciência de que eu estava sendo irresponsável. Mas eu tomava as decisões, eu não tinha o conhecimento, lembra? E quando nós não temos o conhecimento, a gente fica onde? No escuro. E quando nós ficamos no escuro, nós não sabemos para onde ir. Por que precisamos tanto buscar o conhecimento? Porque o conhecimento, ele vai trazer luz, ele traz a verdade,
e a verdade nos liberta. E dessa forma podemos tomar decisões pautadas na verdade. A probabilidade de errarmos é menor, ela diminui. Isso não significa que nunca vamos errar, que nunca vamos errar. Podemos errar sim, né? Mas os nossos erros, eles vão ser minimizados, né? A probabilidade de errarmos, ela vai ser bem menor a partir do momento que nós começamos a buscar a verdade, a partir do momento que nós vamos buscando o conhecimento. Então, que nós tenhamos que nós possamos aprender com Eva, né? No sentido de, a partir do momento que eu busco tomar decisões, muitas das decisões, das escolhas, né, como ele fala, nas pequenas escolhas, normalmente tem grandes decisões por trás, e muitas das nossas escolhas, às vezes, elas estão ferindo quem? A nossa identidade. Ela está ferindo a nossa identidade, nos trazendo culpa, trazendo vergonha, um sentimento de escassez, de desconfiança. E aí há um rompimento, tanto horizontal como vertical. O que significa isso? Eu perco a minha conexão com Deus. O que significa isso? Eu perco fé. Então eu passo a viver numa incredulidade e numa falta de esperança. E muitas vezes esse rompimento com Deus, que eu perco fé e eu perco esperança, e que eu vivo uma incredulidade, uma falta de esperança, há muitas pessoas que acabam entrando numa depressão porque não acreditam mais, não têm mais visão de futuro. E muitas vezes por conta de uma escolha. E também perdemos uma conexão horizontal. O que significa uma conexão horizontal? Com as pessoas no nosso ciclo, no nosso redor e derredor. Então, nós deixamos de confiar naquele amigo, nós deixamos de não acreditar nas pessoas que estão à nossa volta, e aí nós começamos a nos distanciar, a nos anular, a nos colocar num canto. E tudo isso por quê? Porque nós não estamos vivendo o quê? A nossa verdadeira identidade. Porque quando nós estamos vivendo a nossa verdadeira identidade, a gente vive o amor. Então, só que para isso, a gente precisa primeiro se amar. Então, quando eu me amo, eu faço o quê? Eu vou buscar conhecimento. Eu vou buscar o quê? Minha conexão com Deus. Eu vou buscar compreender aquilo que me faz feliz, aquilo que me satisfaz. Eu vou buscar me cuidar. Eu vou buscar o meu amor próprio. Então, eu começo a aprender a viver comigo primeiro. Assim como Deus fez com Adão. Quando Adão estava lá no Éden, aprendendo sobre a sua singularidade, aprendendo sobre o seu individualismo, aprendendo a ser quem ele era. E Deus, às vezes, faz isso conosco. Nos deixa só para quê? Para a gente aprender quem somos, para aprendermos as nossas qualidades, para aprendermos quais são os nossos talentos, quais são os nossos dons. Para a hora certa, que estivermos no momento exato, porque Deus ele é exato. Deus traz uma pessoa para fazer parte do nosso cenário, porque ninguém nasceu para ficar sozinho. Só que muitas vezes nós insistimos em colocar alguém no nosso cenário porque nós não queremos ficar sozinho. Só que muitas das vezes que nós queremos ficar sozinho, nós estamos querendo fugir de nós mesmos. Você tem fugido de você? Você tem fugido de olhar para você? De saber quem você é? Porque olhar para nós muitas vezes é nos confrontarmos com as escolhas que fizemos no passado. E quando nós começamos a olhar para nós e nos permitirmos viver a nossa solitude para nos conhecermos melhor, conhecermos as nossas qualidades, a nossa força, a nossa fraqueza, quem somos verdadeiramente, nós passamos a nos amar. E a partir do momento que a gente começa a se amar, a gente começa a trazer de novo essa conexão que um dia pode ter sido rompida.
Eu não sei você, eu já tive esse rompimento tanto vertical como horizontal. Então, é um processo para quê? Para reconectar. Por que é um processo para reconectar? Porque foi para mim, pelo menos, não sei para você, para mim foi um processo para voltar a ter esperança de novo, para voltar a sonhar. Porque quando a gente rompe esse processo vertical, essa conexão vertical, a gente para de sonhar, a gente para de ter esperança. Porque muitas vezes as pessoas disseram, né, que os nossos sonhos eram grandes demais. Muitas vezes as pessoas elas vêm e elas lançam setas em cima de nós, rótulos, daquilo que elas, às vezes, a gente tem um sonho e a pessoa não sonha tão grande quanto nós, ou ela não tem a iniciativa ou a força de vontade que você tem, e aí ela vem querer minar o seu sonho. Dizer que você está sonhando muito, que você está querendo demais, mas o sonho é seu. E quando você se conecta, quando você está conectado verticalmente, não importa o que os outros dizem, porque você sabe quem te guarda e quem te garante. Então você se conecta com aquela fé, você se conecta com aquela esperança, você volta a sonhar, você volta a ter a crença de identidade, começa a ser reavivada. E aí o amor começa a ser reavivado. E aí a sua conexão vertical, ela vai sendo restaurada. Eva rompeu isso quando ela decidiu comer a maçã. Ela não deu valor a tudo que ela tinha. Veja, ela era completa. Ela recebeu tudo. E aquilo que eu falei para vocês, eu fiquei me perguntando conforme eu ia estudando. Será que é por isso que Deus não nos entrega tudo? Porque nós precisamos nos valorizar e valorizar tudo o que temos para que Deus depois possa nos entregar conforme nós estamos realmente valorizando tudo que temos? Para que nós não corramos o risco de perder assim como Eva perdeu? Porque veja, entre a maldição que foi lançada quando Eva comeu o fruto e nascer Jesus para vir e pagar por todos os nossos pecados, houve um tempo grande. E as nossas escolhas, as nossas decisões, elas vão vir acompanhadas de uma consequência. Eclesiastes 3 é muito claro nisso. Há o tempo de plantar e o tempo de colher. Cada decisão, cada escolha é um plantio que nós fazemos. E não tem como fugir dessa regra. Ela vai vir acompanhada de uma consequência, ou seja, ela vai vir acompanhada de alguma colheita. Nós plantamos hoje e às vezes a gente colhe amanhã, às vezes a gente colhe daqui a um mês e às vezes essa colheita vem em anos. Então, dependendo das nossas escolhas e das nossas decisões, elas vão vir a curto, médio e longo prazo. Mas o que eu quero ressaltar para você, trazer essa reflexão para você, baseado nas decisões, na personagem hoje trazida que foi Eva, as tuas decisões estão ferindo a sua identidade ou estão fortalecendo a sua identidade? Fortalecendo o seu amor próprio ou elas estão minando o teu amor próprio? Você está se tornando uma mulher mais forte. E quando eu digo de uma mulher mais forte, eu não estou falando de uma mulher orgulhosa. Eu não estou falando de uma mulher se blindando numa carcaça. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma mulher mais forte, conhecendo as suas fraquezas, conhecendo seus limites, conhecendo a sua força. Uma mulher humilde, uma mulher que sabe se posicionar,
uma mulher que sabe até que ponto ela pode ir, uma mulher que tem amor próprio, uma mulher que se cuida, que busca conhecimento. É nesse sentido que eu tô falando de uma mulher mais forte. Porque às vezes as pessoas acham que a mulher forte é aquela mulher que vai, que bate no peito, eu posso tudo e passa por cima de todo mundo. Realmente, nós podemos tudo, mas nós não precisamos passar por cima de ninguém. Nem por cima de nós mesmas. Nós podemos respeitar, porque nós temos limites também. Então, a partir do momento que nós respeitamos os nossos limites, nós estamos nos enxergando como mulheres fortes, porque nós estamos respeitando os nossos limites. Então, nós sabemos até que ponto nós podemos ir. Então, baseado na personagem Eva, baseado nas escolhas de Eva, e o quanto que isso feriu a sua identidade, é essa reflexão que eu trago para você hoje. As suas decisões, elas estão fortalecendo a sua identidade ou elas estão minando a sua identidade? Você está se tornando uma mulher mais forte hoje ou você está se tornando uma mulher fechada? Quem você está se tornando a partir das decisões e das escolhas que você está tomando? Quais são o que você está colhendo? Quais são os frutos que você está colhendo das decisões que você vem tomando, das escolhas que você vem fazendo? E a partir do momento que você parar, refletir sobre isso, tenha papel e caneta para você anotar isso. E você vai descobrir que ou você está se tornando uma grande mulher, que você está se fortalecendo, se respeitando, se amando, ou você vai começar a se conscientizar de que muitas das suas escolhas estão minando a tua autoimagem, estão minando o teu amor próprio. E isso é muito bom, porque isso significa que é um sinal de alerta e você já pode começar a corrigir e começar a buscar escolhas e decisões para fortalecer a sua identidade. Então, que você se conscientize hoje de quem você tem se tornado a partir das tuas decisões e da tua escolha, tá bom? Eu quero mandar um beijo grande para a Michele, maravilhosa, que ela tá sempre me acompanhando. Um beijo para Tamara, para Emanuel. Um beijo grande para vocês. E eu vejo vocês amanhã, às 6 da manhã. Né? Espero não atrasar, né? Porque esses 2 dias eu tive um atraso aí pequeno. Espero amanhã poder estar aqui pontualmente às 6 da manhã com vocês, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus. Até amanhã.